Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Geometria Analítica, aula 17. Área de polígonos no plano cartesiano. O início da topografia é incerto, mas o que se sabe é que civilizações antigas, como os babilônicos, os egípcios, os chineses, os árabes e os romanos, já possuíam instrumentos e técnicas que auxiliavam na delimitação, descrição e avaliação de áreas urbanas e rurais. Desde milênios atrás até os nossos dias, a topografia não parou de evoluir. O chorobates deu lugar ao nível ótico. O astrolábio deu lugar ao teodolito. E após a virada do século, o que vemos são os drones. Os drones já são ferramentas importantes no campo e na cidade e auxiliam, entre outras coisas, em mapeamentos topográficos que nos permitem determinar áreas e condições de grandes terrenos e lavouras, equipados com softwares que utilizam conceitos da geometria analítica que veremos hoje. Bem, vamos à aula. Área de triângulo. Turma, essa explicação é um pouquinho extensa, mas acredito que você é capaz de acompanhar o raciocínio. Olha só. Considere no plano cartesiano as coordenadas dos vértices de um triângulo ABC. Temos aqui A com coordenadas xa, ya, B com coordenadas xb, yb e C, xc, yc. Queremos determinar a área desse triângulo e vamos utilizar uma expressão conhecida, base vezes altura, dividido por 2. Vou chamar primeiro BC de base. E precisamos agora determinar a altura relativa ao vértice A. Já vimos esse conceito de altura relativa na nossa aula 9 de geometria plana. Dessa forma, temos que a área do triângulo ABC será dada pela expressão BC vezes HA dividido por 2. Vamos primeiro determinar BC. Podemos utilizar distância entre dois pontos. Logo, BC será a expressão raiz quadrada de xb menos o xc ao quadrado mais yb menos o yc ao quadrado. Está conseguindo acompanhar? Vamos em frente. Para determinar a altura HA, precisamos primeiro determinar a reta que passa por BC. Para isso, vamos utilizar aquela expressão que parece determinante. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, teremos que a equação da reta BC será essa daqui. Agora, por distância entre ponto a reta, podemos calcular a altura HA. Teremos HA igual módulo de xa, que multiplica yb menos o yc, mais ya, que multiplica xc menos o xb, mais xb yc menos xc yb, sobre essa raiz quadrada. Já vimos esse assunto de distância entre ponto e reta na nossa aula 15 de geometria analítica. Agora que já temos a base e a altura, note que xb menos o xc ao quadrado é numericamente igual a xc menos o xb ao quadrado. Portanto, ao multiplicar a base vezes a altura, podemos simplificar essas duas raízes, ficando com a área do triângulo ABC sendo a expressão metade do módulo de xa vezes yb menos o yc mais ya vezes xc menos o xb mais xb yc menos xc yb. Já estamos terminando. Continue acompanhando. Vamos desenvolver essa expressão mais um pouco. Fazendo as multiplicações que tem dentro desse módulo, chegaremos nessa expressão. O interessante é que já vimos essa expressão antes na nossa aula 5 de geometria analítica. Ela coincide exatinho com o cálculo do determinante de uma matriz 3x3, em que você tem xa, ya, xb, yb e xc, yc e uma coluna de uns. E essa é a expressão que nos dá a área de um triângulo no plano cartesiano. Fórmula de Gauss para a área de um polígono. Essa explicação também é um pouco extensa, então tenha um pouco de paciência comigo, hein? Dado um polígono com n vértices, V1, V2, V3 até Vn, e respectivas coordenadas x1, y1, x2, y2 e assim por diante. Podemos determinar sua área através da expressão
S é igual a metade do módulo do somatório com I variando de 1 até N do determinantes de matrizes 2 por 2 no formato xi, yi e xi mais 1, yi mais 1. Sendo que, ao chegar nas entradas xn mais 1 e yn mais 1, você substitui por x1 e y1. Pode parecer muito complicado esse somatório, mas deixa eu te mostrar o que a gente faz na prática. Você começa com o i valendo 1. Então, o começo da expressão fica meio de módulo de determinante da matriz x1, y1, x2, y2. Como se trata de um somatório, agora você faz uma soma com a próxima matriz. E agora o i é igual a 2. Então temos mais o determinante da matriz x2, y2, x3, y3. Seguindo esse raciocínio, mais o determinante da matriz x3, y3, x4, y4. E você continua assim até chegar ao n. Lembrando que onde seria xn mais 1, você coloca x1. E onde seria yn mais 1, você coloca y1. Gauss conseguiu desenvolver um algoritmo para auxiliar no cálculo da área de um polígono no plano cartesiano, conhecidas as coordenadas de seus vértices. Essa expressão é chamada de teorema de Gauss, ou teorema do cadarço, ou fórmula do cadarço. Você já vai entender o porquê do nome. Deixa eu te dar um exemplo. Suponha que você tivesse os vértices de um triângulo ABC, sendo as coordenadas A, x1, y1, B, x2, y2 e C, x3, y3. Já poderíamos calcular a área desse triângulo pela expressão que vimos anteriormente. Então, a área do triângulo ABC seria metade do módulo do determinante dessa matriz 3 por 3. E fazendo esses cálculos, teremos essa expressão. Usando o método de Gauss, ficaria da seguinte forma. A área do triângulo ABC é igual a metade do módulo do determinante da matriz x1, y1, x2, y2, mais o determinante da matriz x2, y2, x3, y3, mais o determinante da matriz x3, y3, x1, y1. O bacana é que, algebricamente, calcular esse somatório é o mesmo que calcular essa expressão que parece um determinante, e já vimos isso anteriormente. Pegando as diagonais principais menos as secundárias, você verá que a expressão resultante é igualzinha à expressão que tínhamos antes com o cálculo da área de um triângulo. E o mais interessante é que a expressão de Gauss não nos limita ao cálculo somente do triângulo. Ela serve para qualquer polígono, dadas as coordenadas dos seus vértices, seja um polígono côncavo ou convexo. Exemplo 1. Qual a área do triângulo com vértices nos pontos com coordenadas 0, 0, 1, 5 e 2, 3? Gente, já fizemos essa questão na nossa aula 16 de Geometria Analítica e os cálculos ficaram dessa forma. Gostaria de aproveitar essa questão e fazê-la novamente utilizando o que vimos hoje. Bem, temos que a área do triângulo ABC, utilizando Gauss, ficaria assim, metade do módulo dessa expressão que parece um determinante, em que na primeira coluna eu coloco as coordenadas do primeiro ponto, na segunda coluna as coordenadas do segundo ponto, na terceira coluna as coordenadas do terceiro ponto, e onde seria a quarta coluna, você repete as coordenadas do primeiro ponto. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, teremos que a ABC tem área metade do módulo de 3 menos 10, ou seja, 7 meios, exatamente como já tínhamos calculado na nossa aula 16. Hashtag acabou. Exemplo 2. Calcule a área do quadrilátero P1, P2, P3, P4, cujas coordenadas cartesianas são dadas na figura ao lado. Temos aí P1, 0, 5, P2, 4, 0, P3, 8, 3 e P4, 2, 6. Turma, utilizar o teorema do cadastro ou a fórmula do cadastro de Gauss nos permite calcular a área do polígono de uma maneira única, sem ter que dividi-la em triângulos. Da seguinte maneira, você monta a expressão que parece um determinante em que, na primeira coluna, ficam as coordenadas do ponto 1, na segunda coluna, o ponto 2, na terceira coluna, o ponto 3, na quarta coluna, o ponto 4. E onde seria a quinta coluna, basta repetir as coordenadas do primeiro ponto. Fazendo as diagonais principais menos as secundárias, a área desse polígono será igual a 22.
você circula a resposta e hashtag acabou. Bem, gente, esse foi o projeto Matemática de hoje. Próxima aula, vamos resolver alguns exercícios de fixação. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!